Atenção, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Declay. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos likes, inscritos e comentários do último podcast. Por quê? Porque eles ajudam muito o canal a continuar crescendo e nos motiva a pesquisar cada vez mais. Então, compartilha com o vizinho, compartilha com o periquito, dá um like, escreva alguma coisa ali que isso ajuda um monte. No último podcast, falamos dos 6 meses no inferno da fome. Eles quase morreram de fome voluntariamente. Em 1944, 36 jovens americanos se expuseram à desnutrição extrema por 6 meses. Eles suportaram queda de cabelo, edemas e depressão. Nesse experimento torturante em nome do governo, e lentamente perderam a cabeça. Hoje, com o texto intitulado de Eu Vi Minha Morte, falaremos sobre novembro de 1895, bem interessante. Konrad Röntgen descobriu os raios-x em laboratório. Homem visto de dentro, uma sensação, uma piada de feira. Ele não tinha ideia dos perigosos efeitos colaterais. Centenas de pesquisadores e médicos morreram completamente expostos à radiação. Na noite de 8 de novembro de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, reitor da Universidade de Würzburg, fez uma descoberta perturbadora. Ele estava sozinho no laboratório, todos os funcionários já haviam se despedido há muito tempo. Röntgen limpou tudo e fez um último pequeno experimento. Usando um tubo catódico, ele criou efeitos de luz fluorescente e sombra em uma tela de vidro. Isso não era exatamente novo, mas Röntgen havia protegido o tubo nas laterais. Um desvio de configuração experimental conhecida e documentada desde 1869. Agora, além da tela fluorescente montada para este fim, outros objetos que nenhum raio deveria ter alcançado começaram a brilhar. Raio-x reconhecido. Algo invisível está brilhando através do material de cobertura. Nas 6 semanas seguintes, ele fez experiências com todos os tipos de materiais. Ele logo encontrou um aplicativo útil que não apenas revolucionaria o mundo da medicina. Em 22 de dezembro de 1895, ele pediu à esposa Berta que ficasse quieta e irradiou a mão dela sobre uma chapa fotográfica por cerca de 25 minutos. O interior do homem, um choque cultural. Essa primeira imagem real de raio-x da história mostrou os ossos da mão de Berta, com apenas uma sombra de carne ao redor deles. Mas claramente seu anel, que parecia não ser sustentado por nada. Eu vi minha morte, teria dito Berta. A frase deixa claro o quão profundamente esse novo tipo de fotografia tocou e chocou as pessoas na virada do século, descobrindo o corpo por dentro, revelando-o de forma viva. As imagens de Röntgen documentaram o corpo como máquinas biológicas e pareciam desvendar o mistério da própria vida. Foi uma sensação científica que espalhou logo pelo mundo inteiro a um ritmo sem precedentes, precisamente porque era irritamente
assustadora. Quando Röntgen apresentou seu ensaio sobre o novo tipo de radiação para publicação, em 28 de dezembro de 1895, a Universidade de Würzburg escreveu um comunicado à imprensa sobre o assunto. Depois de alguns dias, não só a notícia da radiação X, mas também a configuração experimental foi conhecida mundialmente. Röntgen, que era muito rico por natureza, renunciou a qualquer proteção por sua descoberta. A publicação seria chamada hoje de código aberto. Outros pegaram a bola imediatamente com entusiasmo. Para alguns, tratava-se de conhecimento científico. Para muitos, tratava-se de entretenimento e negócios. Mostrar as pessoas por dentro tornou-se uma piada popular em feiras. Muitos cientistas melhoraram seus orçamentos através de demonstrações públicas. A transição entre diversão e pesquisa é fluida. O que faltava? Qualquer consciência de risco. Nos primeiros anos, tempos de exposição de até 1 hora eram completamente normais para imagens de raio-x. Eu vejo você por dentro! Em 2011, o radiologista holandês Gerrit Kemering, do Hospital Universitário de Maastricht, reconstruiu uma instalação de raio-x de 1896. Sua equipe mediu a radiação de um raio-x de uma mão e era cerca de 1.500 vezes maior do que a de uma imagem comparada obtida hoje com um equipamento moderno. 1.500 vezes maior. Disse que a exposição à radiação das fotografias corporais daquela época excedeu as de hoje em 10.000 vezes. Como resultado, centenas de médicos e pesquisadores morreram. Muitos dos primeiros pacientes foram literalmente executados na tentativa de curar o sofrimento. Só anos mais tarde é que as pessoas compreenderam isso. No início, porém, o negócio dos raios-x estava em franca expansão, e não apenas nos consultórios médicos. Tudo o que foi necessário foi um tubo catódico e uma tela fluorescente. Um dos primeiros na comercialização da tecnologia de raio-x foi o inventor e empresário Thomas Edison. Aquele nosso conhecido, da lâmpada. Sua entrada e saída no mercado supostamente lucrativo de raio-x exemplificam o amargo processo de descoberta pelo qual muitos pioneiros logo passariam. Edison planejou uma espécie de fluoroscópio popular. Bom, bonito e barato, em grandes quantidades, desenvolvido em grande parte por um dos seus assistentes, Clarence Madison Daly. Trabalhou no departamento de pesquisa de Edison, inaugurado no início de 1896, para melhorar os aparelhos de raio-x. Os dois demonstraram sua tecnologia em um espetáculo público em Nova York, em maio. Daly deve ter sido altamente contaminado pela radiação naquela época. Qualquer pesquisa sobre os novos raios foi feita por tentativa e erro, tentativa e erro. Ninguém sabe quantas combinações de revestimento e tubos Daly tentou. Repetidamente, ele sentou-se na frente de um tubo, colocou a mão na frente dele e olhou para o resultado através de um fluoroscópio. Resultado? Cânceres, amputações e sofrimento desses pioneiros. Primeiro, Daly perdeu o cabelo. Suas mãos queimaram, sua pele mudou. Edison ficou irritado e depois alarmado. Em 1900, também havia úlceras no rosto de Daly.
Com apenas 35 anos, ele mal conseguia trabalhar. Sua mão esquerda estava inchando, vermelha e extremamente dolorida. A mão de teste, como todos os pioneiros destros do raio-x. Dele, obcecado pelo seu trabalho, deixou-o acalmar e seguiu em frente. Quando a dor se tornou crônica e insuportável, ele começou a usar a mão direita como mão de teste. Em junho de 1902, ficou claro que algumas das suas numerosas úlceras eram carcinomas. A mão esquerda de Deli foi amputada acima da articulação. Edison, famoso como inventor e conhecido como empresário durão, ficou chocado. Mas o sofrimento de Deli estava apenas começando. Pouco tempo depois da amputação esquerda, Deli perdeu 4 dedos devido a um câncer na mão direita. No ano seguinte, um braço foi amputado no ombro e outro no cotovelo. Edison parou de vender seus fluoroscópios e retirou-se oficialmente de qualquer pesquisa adicional sobre raio-x. Não fale comigo sobre raio-x! O jornal New York World citou como tendo dito em 3 de agosto de 1903. Tenho medo disso! Clarence Deli morreu em outubro de 1904, aos 39 anos. Ele foi a primeira vítima de radiação documentada. Muitos mais viriam em breve. Hoje, um monumento no jardim do Hospital St. Georg, em Hamburgo, homenageia os primeiros 159 médicos e enfermeiros, técnicos e investigadores que morreram devido a danos causados por raios-x, antes que as pessoas soubessem como se proteger dos seus efeitos secundários mortais. No entanto, esse terrível custo é compensado por milhões de vidas salvas, insights sobre o microcosmo e o macrocosmo e possibilidades fantásticas na ciência dos materiais, na investigação médica, na terapia, que são impensáveis sem os raios-x. Até a data, cerca de 40 prêmios Nobel foram atribuídos a invenções e descobertas baseadas na tecnologia de raio-x. Para Wilhelm Conrad Röntgen, a descoberta da radiação que leva seu nome marcou o ponto alto da sua longa carreira acadêmica. Em 1901, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física por sua descoberta, o primeiro já concedido. Eu vi minha morte de perto e hoje somos salvos por isso.